Hello, 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 hello. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos esperar todos vocês chegarem. Para quem não me conhece, sou Yuri Lupaldi, sou jornalista. Hoje eu tive quase um probleminha técnico, atrasei um pouquinho, 6 minutinhos, mas estou aqui. Cheguei para alegrar tua noite, para te trazer informação, para trazer entretenimento. E hoje o assunto, como é mais intimista, eu vim para a sala. Eu saí do escritório, porque vamos falar de sexo, e eu acho que sexo é coisa boa. Será que sempre é coisa boa? Será que sexo é sempre coisa boa ou tem uma parte ruim? Vamos discutir tudo isso hoje, por isso pode pensar nas perguntas que a gente vai estar falando com vocês hoje por 1 hora. Vamos esperar a nossa convidada de hoje, que é a Irani Marangão. Ela é sexóloga, psicóloga, especialista nesses temas sexuais. A live de amanhã vocês pediram e ele voltou. Dr. Marcos Hatter vai estar comigo amanhã. Vamos falar aí sobre mama, estética e mama, saúde, né? Você tá cuidando da tua mama? Você quer modificar? Tá satisfeito se ela é grande, se ela é pequena? Quais são os riscos do silicone? É caro, é barato? Então amanhã a gente vai discutir esse assunto aqui com o Dr. Marcos Hatter. Eu espero todos vocês também às 8 horas de Cuiabá e às 21 horas de Brasília. A gente vai falar também como é que tá a vida sexual de vocês. Será que eu faço sexo só para satisfazer o maridão, a mulher, o companheiro, a companheira? Será que o sexo é uma válvula de escape para as minhas emoções, para o meu estresse, principalmente nesse momento de pandemia? Será que eu estou preparado para ter uma vida sexual saudável? Será que nos primórdios de quando eu era criança, adolescente, eu sofri algum abuso sexual e isso me deixou um pouco mais retido ou retida? Você já fez sexo com alguém? Goiânia, um abraço para Goiânia. Você já fez sexo com alguém sem vontade? Você já levou uma vida muito estressante, agoniada? Você já viu alguma amiga ou um amigo, ou você mesmo, ficar lá o dia inteiro no celular, buscando contatinho, buscando encontros sexuais e dar aquele prazer imediato, depois fica aquele vazio como se fosse uma droga? Como se você estivesse usando uma droga? Já aconteceu isso com vocês? Então a gente vai falar sobre isso. Sexo como válvula de escape. E é um prazer estar com a Irani Marangão, vou chamá-la novamente para a gente dar início a essa conversa. Minha mãe está presente e não vou nem poder falar muita coisa hoje, porque a mãe presente é complicado. Irani! Entrou eu, a consome já tem uma... Mas vamos lá. Prazer estar aqui, né, Yuri? Como diz, sou Irani Marangão, psicóloga, terapeuta sexual, trabalho com atendimento de homens, mulheres, casais, tá? Ou seja, pessoas adultas, relacionadas a disfunções sexuais. E estou aqui para tirar algumas dúvidas daqueles que se interessarem e perguntar. Eu estou aqui. E gratidão pelo convite. Opa, o prazer, Osana de Goiânia, né? Ô cidade linda. Mas vamos começar com a pergunta que eu tinha feito, a gente cortou a live. A quarentena, vou repetir para as pessoas que estão entrando agora, e para a edição que vai para o YouTube depois. Entre no YouTube depois, LTV Brasil, e acompanhe toda a nossa programação com assuntos de jornalismo e entretenimento. E a pergunta qual que é? Período de quarentena, isolamento social, as pessoas todas isoladas, presas como passarinhos em gaiola, tendo que conviver com seu parceiro ou com a sua parceira. Irani, isso ajudou na vida sexual ou atrapalhou, no seu ponto de vista, pelas suas vivências? Para alguns, com certeza melhorou. Muitas pessoas até dizem assim, eu aprendi coisas que eu não sabia. Para outros, já não. Para outros já foi assim, aquele conflito. A mulher ali reclamando das coisas, o homem ali também. Só que nós temos uma vantagem, desvantagem. Quase muitos não guardaram muito a quarentena, né? Porque aí eu não sei. Eu, por exemplo, eu guardei. Então, muitos ficou intacto, né? Por exemplo, solteiro. Muita gente ficou no prejuízo. Quando aumentou mesmo a questão do Covid, aí com alguns solteiros foram parando assim, agora eu estou obrigado a parar,
mas mesmo assim eles tinham aqueles relacionamentos Irani, meio que fixo. baixa um pouquinho o teu volume, que eu acho que está muito alto para as pessoas. Alguém falou aqui. Tá muito alto? Baixa só um pouquinho, que aí melhora. Vê se melhorou. Eu acho que é o volume mesmo da voz, mas tá. Porque a Irani é uma mulher de força, ela Olha, fala que bom alto. que tá alto, né? Tá meio com eco, mas acho que tá dando para entender. É só falar devagarinho que as pessoas vão entender. Irani, infelizmente a gente tem dados, né, dados concretos de que a violência doméstica aumentou nesse período de pandemia, né, as pessoas passaram a conviver mais, e eu acredito que alguns defeitos que eram toleráveis nesse período, né, que as pessoas saíam para trabalhar, vinham só à noite, os casais, e a convivência passou a ficar mais cão e gato, né? O sexo não é mais gostoso depois de uma briguinha leve? Quando eu falo isso, não é diminuindo a violência doméstica, porque isso é terrível, é caso policial, inclusive, né? É errado violência física sem consentimento da outra parte, fora o masoquismo, né? É crime. Mas eu tô falando no sentido assim, uma briguinha, uma pimentadazinha na relação quando o casal fica ali junto o dia inteiro se aturando, não é mais gostoso depois da briga? Ou na tua opinião, o que se deve, talvez, essa violência doméstica ter aumentado tanto? Então, sobre a violência doméstica, Yuri, eu também ouvi dizer que aumentou, mas dentro do meu consultório isso eu não vi, mas assim, segundo as pesquisas, sim, aumentaram. Agora, até que ponto, eu não sei. Só que é o seguinte, essa briguinha apimentada, será que vale depois para ter sexo? Como que é? Aí já entra numa perversão. Eu gosto de... alguns casais, eles gostam, eles dizem assim, às vezes uma briguinha antes, para dar aquele chameguinho, aquela coisinha assim, se fazer de vítima. Porque eu tô chateada com você, você isso, você é chato. Aí o outro vai lá, agrada. Parece que tem uma simbologia de amor aí. Né? Isso existe. Mas eu acredito quando se torna um jogo, né? Eu acredito quando é um jogo sexual, a briguinha, a implicância, o bate aqui, bate ali, eu acho que ele atiça um pouco. Quando é lúdico, né? Agora, lógico, quando não é uma briga real, de implicância realmente para tornar as pessoas mal-humoradas, ter rechaço um com o outro. Eu sou taurino, né? E o taurino, ele gosta de uma briguinha antes da cama, que é terrível. Mas não de verdade, só na brincadeira. Eu acredito, Irani, indo pelo lado da psicologia, que hoje a nossa live é um pouco mais leve, eu posso brincar em alguns momentos, e há alguns estudos que afirmam que o ser humano só atura o outro 6 horas seguidas. A partir da sexta hora em 1 minuto, você começa a ter um pouco de implicância com o outro naturalmente. Você, com as suas experiências, seus pacientes, você conseguiu perceber que algum relato nesse estilo? Eu, por prática, percebo que pode ser real isso mesmo. Olha, eu vou falar do que eu sei e o que eu conheço, né? E você trouxe uma fala muito importante. Eu nunca tinha observado isso e ninguém nunca relatou. Como eu sou uma pessoa solteira, mas assim, parece não só na relação sexual, mas na vida em conjunto, porque a gente está aqui. Quando a gente está... Eu sou louca para receber uma visita. Sou louca. Quando eu recebo essa visita, que passou realmente de uma certa hora... desculpa. Passou de uma certa hora, aí a gente já começa esse cara chato, essa pessoa está me estrovando, eu poderia estar no WhatsApp agora, eu podia estar fazendo isso. Então, levando para a relação, eu acredito que sim, que é possível. Né? Tem uma pergunta que eu recebi aqui da Gabriela Fontoura, de Rondonópolis. Ela pergunta o seguinte: ela afirmou que ela é solteira e que ela esporadicamente tem um parceiro sexual, às vezes outro que não é o mesmo. Ela pergunta para a Irani por que em muitos casos eu termino o coito sexual, termino a ação sexual e me dá vontade realmente de mandar ele para casa. Mas, assim, será que é uma espécie de nojo, ou ela cansou daquilo? Porque tem pessoas que têm isso mesmo.
Quando a gente está satisfeita, aí a gente quer que a pessoa vá embora, para ela ficar curtindo. Aí a gente tem que estudar para ver o que está acontecendo com ela. Como? Porque assim, estou louca para mandar ele para cá. Mas de raiva, de nojo, porque ele não deu prazer para ela. A gente Pode tem ser. que... Isso dá né? caso a caso, né? Existem pesquisas, né? Existem algumas pesquisas que eu até peço vocês que estão acompanhando a live para a gente trocar essas ideias. Na fase da infância, entrando para a fase da adolescência, onde a vida sexual ela é descoberta, ela é apresentada, geralmente na rua, na escola, às vezes uma má formação nesse período gera no adulto uma espécie de que o sexo é descartável, o sexo é um objeto, o sexo é uma necessidade. E aí ele vai ficando cada vez mais longe dos sentimentos, do descobrir o outro, dos seus valores, né? E isso, alguns cientistas afirmam que é trabalhado nesse período da infância e reforçado na adolescência. E aí torna seres humanos mais frios. E aí, com a chegada da tecnologia, né, os aplicativos, os sites pornográficos liberados, acaba que o sexo vai se banalizando cada vez mais. Então, se a gente comparar no período de 2020 a uns 20 anos atrás, até 40 anos atrás, era muito difícil encontrar um parceiro sexual, no sentido de que seja descartável. Hoje se converteu a situação. O sexo é a coisa mais fácil se encontrar no mercado e o amor é o mais difícil. Por que isso, Irani? Gente, eu acredito que é uma resposta que qualquer pessoa gostaria de fazer isso, mas acredito que é a tecnologia mesmo. E as pessoas ficam muito isoladas. Até para a amizade, eu tenho percebido isso. Às vezes você está ali com a pessoa, você quer conversar alguma coisa, e aí? Essa pessoa está lá no celular, não, espera só um momentinho. Daqui a pouquinho eu falo com você. E você vai ficando como descartável mesmo. Aí quando você resolve, que ele resolve ter o tempo dele, da pessoa, o que vai acontecer? Você já cansou de esperar? Aí você fala, pô, eu não quero mais. E aí começa todos os conflitos, que eu acredito que é isso. Fora aqueles conflitos também que a tecnologia fez a questão, você está com o celular, a desconfiança. Aí já entra um outro patamar, que é o que está acontecendo. Antigamente, a gente via, desculpa te interromper, antigamente a gente via que os casais, eles estavam mais uns com os outros, né? Eles chegavam em casa e aquele tempo era um do outro, não tinha tantos celulares, aplicativos, redes sociais. Então ele tinha aquele momento noturno para se conhecer um pouco mais, para dar um pouco mais de carinho, para ficar mais próximo. E hoje em dia a tecnologia não. Você segura um aparelho como esse e tem contato com todo mundo, é cantado, é cantada, recebe nudes, recebe fotos. Então fica muito difícil você entrar no universo exclusivo do parceiro ou da parceira. E aí existe uma coisa muito, muito sensível que eu costumo falar, que é a questão do comparativo. Você sempre tem o sexo como uma folha, como um contatinho, uma rede de contatos que você pode levar para a cama. E sempre aquela pessoa que está ao seu lado é questionável. Será que ela é tão gostosa como essas milhares que estão me enviando aqui foto? Será que ela é tão boa na cama? Você exige do outro uma performance quase cinematográfica, porque você é criado a ver o sexo como algo de entretenimento, posições eróticas tremendas, mulheres impecáveis, homens musculosos, e isso não é real. E aí, quando que isso se torna tão irreal, Irani, a ponto das pessoas não conseguirem mais ter o coito sexual da interatividade um com o outro? Elas passam a ficar cada vez mais distantes, né? Bom, o que eu percebo é que a maior parte das pessoas realmente tá reclamando isso. Eu pergunto, quantas vezes por semana, né? A gente calcula no máximo 3 vezes por semana a relação sexual. Aí eu pergunto para eles, quantas vezes por semana acontece a relação sexual? Ou não, eu pergunto por mês, né? Ah, por mês. Ah, não, responde 2. Eu falo, mas por semana ou por mês? Não, por mês. Então, 2 por mês, às vezes a cada 3 meses eu vejo esses relatos. Agora, entrar fundo lá dentro, o que está acontecendo lá, aí fica mais difícil, né? Porque eles vêm com uma queixa, a gente vai trabalhar aquela queixa e acaba esquecendo esses detalhes, no caso que você está falando agora, né? Que é a questão da internet. Às vezes eles falam, ela fica no celular, enquanto isso eu vou assistir o jogo, enquanto isso ela está assistindo novela.
Porque antigamente a mulher, ela ficava lá só assistindo a novela e o homem assistia o jogo nas quarta-feiras, né? E mesmo assim as pessoas reclamavam. Era só uma vez por semana que o homem assistia o jogo. Bom, aquele viciado assistia todo dia, né? Mas é isso, teve essa mudança e... Mas eu vou dar uma dica pra mulherada. Se você mora sozinha com seu parceiro, não tem ninguém vendo, aproveita o jogo. Tem tanto joguinho gostoso que você pode aproveitar no intervalo do jogo, durante o jogo, que eu acho que o maridão vai gostar, o namorado. Então, assim, vamos já falar disso. Como apimentar a relação e como deixar ela melhor. Eu tenho outra pergunta. Gustavo Guilherme, de Matupá, é isso? Matupá, no interior de Mato Grosso. Nossa, que Olha, longe! Matupá. Ele pergunta o seguinte: tudo era muito perfeito no início do casamento. Vieram os filhos e a coisa esfriou. Como apimentar minha relação com minha mulher que parece que não tem mais jeito? Então, é Gustavo, né? Gustavo Guilherme. No Gustavo, eu posso dizer o seguinte: tem que observar o que aconteceu. É por causa dos filhos dele? Ou a esposa está ficando cansada? O que está acontecendo ali? Então tem que fazer uma investigação também dentro dessa relação. Ou, às vezes, ela foi cuidar do filho e ele já começou a insistir, querer essa relação sexual todos os dias, e aí ela fez o quê? Ah, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Ou essa mulher também se tornou muito mãe e esqueceu do esposo. Então a gente tem que, sem julgamento, a gente tem que avaliar primeiro para depois falar o que pode ter acontecido dentro daquela relação. Mas que a gente acredita que a maioria das mulheres, ela se torna muito mãe e acaba esquecendo o marido. Então, o marido também deixou de ajudar. Isso que eu ia te falar. Essa afirmação, desculpa te falar dessa forma, mas é porque é importante. Essa afirmação que a mulher se tornou mais mãe, não entraria um pouco no mérito do machismo? Porque assim, o homem, ele tem que ser tal pai como tal mãe. Então, a partir do momento que a mulher se distancia, porque não é porque ela queira, ela não tem outra saída, ela tem que cuidar mais dos filhos para cumprir as obrigações dela. Então o maridão fica ali na sala, sentado, vendo futebol, no celular, e ela fica trabalhando que nem uma Amélia, e ainda tem que dar conta de seduzir, fazer um sexo gostoso. Será que isso realmente não é um machismo? Se o homem talvez ajudasse nos afazeres de casa, talvez participasse daquele momento, até o próprio sexo, acredito eu, que seria muito mais gostoso. Porque eles estariam mais relaxados, eles estariam mais bem-humorados, as coisas se resolviam. Porque eu acredito que o filho, acredito eu, não atrapalha até quando cada um tem seu quarto. Acredito que aquela liberdade de você explorar a sala, explorar a cozinha, passa a ser um pouco mais difícil, porque você tem mais gente em casa. Mas isso não implica que vai tornar o sexo algo monótono, né? Eu acho que você pode aí conversar e ter uma relação mais dividida, né? Então, quando eu digo assim que ela se torna mais mãe, mas é da mulher mesmo, de querer cuidar do filho. Mas acontece isso também, do homem não ajudar, não participar ali dessa relação com as crianças, aí ela já fica assim. Então, agora ele vai se virar nos 30. Acontece isso, porque a mãe é muito maternal. Ela fica lá cuidando sozinha, às vezes ela reclama. Então tem que avaliar o que está acontecendo dentro dessa relação. Aí depois ele vê o que está acontecendo realmente, um diálogo ali. Vamos lá. Hoje vamos entrar aqui na parte dos aplicativos e sites de encontros sexuais. A gente sabe que isso veio de uma forma avassaladora junto com a globalização e se potencializou agora nos anos 2020, 2010, 2020, vem se potencializando e ficando, que eu acho que é grave, na minha opinião, e se eu estiver errado você me corrige. Eu acho que é grave a extrema popularização desses aplicativos e sites. Por quê? Porque acaba dando muito mais acesso como algo normal, eu estar catando o sexo como se fosse algo objeto. E eu acredito que o sexo nem você pode ser um objeto e nem fazer o outro de objeto. A não ser que seja um feitiço temporário, penso eu. Mas você transformar alguém cotidianamente como alguém objeto, eu acho que isso não é bom nem para você nem para outra pessoa. Irani, aquelas pessoas que passam o dia inteiro caçando, porque eu acho que a palavra correta é essa, caçando objetos sexuais para se satisfazerem, não pode ser comparado com uma droga? Porque o prazer sexual, a gente vai já entrar no orgasmo, no clímax, mas, por exemplo, o prazer sexual, ele não pode passar a ser momentâneo. A pessoa foi lá, transou, gozou
e depois voltou à normalidade da vida, a depressão volta, a ansiedade volta, a tristeza volta. Esses aplicativos, no teu ponto de vista, não vêm mais para atrapalhar do que para ajudar a vida sexual? Sobre os aplicativos, eu não tenho relatado muito, assim, muita queixa, né? Mas, com certeza, os aplicativos, se ele for casado, se ele for solteiro, né? Se ele for solteiro, ele está livre para fazer o que deseja. Mas, assim, o que é que ele realmente quer com a vida? Com esse tipo de sexo do aplicativo? Porque, assim, existe realmente as pessoas que só buscam sexo através do Facebook, do Instagram. Ele não está ali para comprar produto, nada, ele está aqui de buscar. Por exemplo, existem muitas pessoas vêm e pedem para a gente aceitar ele. Você vê que é um perfil que tem 2, 3, 4 pessoas, ou tem só mulher. Provavelmente essa pessoa está buscando aplicativo. Aí tem aquele aplicativo buscando parcerias, né? Se eu quero, eu vou lá. Mas para mim vai ser bom? Pode ser que não. Mas se para outra pessoa, pode ser que seja legal, pode ser que as 2 pessoas estão buscando as mesmas coisas. Mas aquela pessoa que não está afim, ela não vai aceitar. Mas geralmente atrapalha assim. Porque assim, eu acredito, alguns amigos conversaram comigo no decorrer do final de semana a respeito desse assunto que a gente ia desenvolver hoje. E aí me falaram o seguinte, é muito difícil, Yuri, a gente encontrar pessoas, eu vou usar literalmente os termos que eles usaram, é muito difícil a gente encontrar pessoas de valor nesses aplicativos. Mas o que seria uma pessoa de valor? Por exemplo, eu estando no estado de solteiro, eu não posso querer só me satisfazer naquele momento, mais uma vez, eu volto nos primórdios da qualidade e da quantidade. Eu acredito que a dose do veneno ela vai se destacar por aí. Eu acho que uma vez ou outra eu procurar uma aventura, procurar me satisfazer e ter essa consciência que é algo temporário, eu acho que pode até ser saudável. Agora, a partir do momento que isso se torna um vício, eu preciso disso para estar feliz, eu preciso do sexo todos os dias com pessoas diferentes para me sentir importante, para minha autoestima ficar elevada, para me sentir mais mulher, para me sentir mais homem. Isso aí é saudável? Eu toda hora estou buscando parceiros diferentes, todos os dias? Então, essa pergunta, essa semana surgiu algo parecido assim, fez eu pensar também sobre isso. O que faz para a pessoa a ter várias parceiras? O que faz a pessoa ter vários parceiros ou parceria? É possível que essa pessoa tenha algum tipo de um transtorno. Não seria nada correto, assim. Por exemplo, fica meio complicado até de falar. Como que eu ia falar? Pode falar tudo, aqui a gente está liberado. Então, eu ia falar uma coisa, eu perdi o raciocínio. Mas, voltando, tem alguns garotos, alguns meninos, que eles buscam, realmente eles falam isso para mim, né? O que pode acontecer? Lá, eles não têm uma sexualidade boa, eles vêm com esse relato, olha, aconteceu isso. Quando eles ficam com as parcerias fixas, eles observam que eles saem melhor. Então é questão da autoestima. O que foi? Eu investiguei e observei que realmente estava na autoestima dele. Ele queria provar para ele mesmo e para a família que ele era potente, que ele conseguia várias mulheres. Então, a gente trabalhou em terapia que a questão não era essa. E sim, ele ter uma parceria e ele ser feliz. E realmente, quando ele saiu 2 vezes com a mesma parceira, o que aconteceu com ele? Ele falou, ele não tem problema nenhum, então meu problema está isso. Está aí. Eu preciso conhecer, porque às vezes as pessoas precisam de conhecer aquela pessoa com que ele está. Eu acredito, eu estou falando bastante das pessoas solteiras, né? Mas vamos tentar trazer um pouco para as pessoas casadas para dar um equilíbrio nessa conversa. Vamos citar um exemplo muito clássico que todo mundo está comentando, que é o caso da Mayra Card, né, com Arthur Aguiar.
não sei se você ficou sabendo, eles tiveram um romance, um casamento, e ela foi traída constantemente durante esse casamento. E ela é um empoderamento feminino, ela é uma mulher de sucesso, é uma mulher bonita, é uma mulher gostosa dos padrões que a mídia coloca, impõe para as mulheres, que eu acho errado, mas é o padrão que a mídia impõe. Então, assim, ela seria uma mulher que, popularmente falando, jamais seria traída, porque ela é uma fonte de desejo para todos os machos alfas. E o Arthur Aguiar atraiu, e não só uma, duas, três, como segundo ela e o Léo Dias, mais de 16 vezes. Isso não seria uma doença? Você ter tudo em casa e ter que buscar na rua? Porque, segundo ela, Irani, a vida sexual estava em dia, a sedução estava em dia, a diversidade na cama existia, o amor, teoricamente, o carinho existia, né? Só a assistência como marido, talvez que não existia, que era a questão de cuidar da casa, dos filhos, que isso ela se queixou um pouco, mas que não vem tanto ao caso da vida sexual. Por que esses homens não são satisfeitos com as mulheres que têm? Então, nesse caso aí, se ela disse que estava tudo perfeito, tudo maravilhosamente, não faltou nada, mas aí o caso seria com ele mesmo, porque eu não conheço a história. Se for uma que eu li, é uma... Como que chama? Ela é coach, trabalha com emagrecimento, ela até de Mato Grosso, até morou aqui em Mato Grosso, não sei se ela nasceu aqui, mas ela morou aqui. É uma pessoa que domina a mídia como ninguém, é bem popular na internet, entendeu? E ela tornou o caso dela público como uma relação abusiva. É isso que ela determinou que a relação dela era essa. Apesar dele nunca ter agredido verbalmente, ele nunca ter agredido fisicamente, ela denominou a relação como abusiva. Então, assim, a vida sexual, por exemplo, não tinha problema, segundo ela. Mas mesmo assim ele buscava outras mulheres na rua, na internet e tal. Então, assim, isso não seria uma patologia? É possível que sim, né? Porque eu já atendi pessoas também que teve esse caso. Tem uma mulher maravilhosa, o sexo era bom, era isso, e o que aconteceu? Ele saía com uma outra pessoa bem menos, não, bem inferior a ela. Para mim, isso estava envolvido na autoestima. Só que ele não parou na terapia. Uma vez que eu observei isso e falei, a gente precisa de ver o que está acontecendo com você, por algumas questões, ele vazou da terapia. Porque para ele é muito mais viável ele ficar lá naquela vida. Então, é possível sim, é uma patologia, mas tem que ser tudo investigado. A gente não pode falar uma coisa que eu não conheço o contexto histórico, né? Olha, essa pergunta aqui eu não pude deixar de fazer, porque além dela vir de longe, ela é super interessante. Joana Mara, de Palmas, no Tocantins. Olha de onde a gente veio parar. 67 anos de idade. Sou idosa, estou acostumada com o isolamento social, para mim não houve diferença alguma, e dou no couro com meu marido de 73 todos os dias. Eu não sei se foi uma pergunta, ou foi só um relato. Eu acho que ela quis passar para a gente como que é a sexualidade dos idosos também. Por quê? É possível que eles não mexem no celular, não têm essas redes sociais, eles ainda estão lá. Agora a gente tem que saber se ela está casada com ele há muitos anos. Então esse é amor da eternidade. Vamos supor que tem uma eternidade. Ele tem esse respeito ainda. Por quê? Se tem um sexo consecutivo, a vida toda a pessoa não perde. E se for um parceiro bom, legal ali, que tem amor, olha, tá de parabéns essa pessoa. Olha, eu vou abrir um parêntese aí, porque eu não posso deixar passar batido esse assunto. O meu avô, infelizmente, faleceu tem 2 anos. Ele estava chegando próximo aos 90. Acredito que ele nem chegou aos 90 anos. Mas ele e minha avó, espero que ela não veja essa live, porque graças a Deus ela não é internauta. Mas eles davam no couro, os velhinhos, viu? Já foram pegues várias vezes pelos filhos lá, ó. E a história é engraçada, eu vou compartilhar com vocês. Ela tinha um pouco de algumas doenças, né, de pressão e tal. Então as filhas deram um sininho, aquele sininho, né, de badalar, para botar do lado da cama, caso acontecesse alguma emergência, dela passar mal, ou ele passar mal, eles tocavam o sininho. Pois Irani, você acredita que foram dormir, o velho levantou, trancou a porta e dá-lhe o sino tocar e os dois na cama. Os filhos assustados foram lá olhar, estavam os dois velhinhos lá na cama. Ai, e aí eu sempre falo, se for genético, eu tô feliz. Convencido! Por isso acontece a história,
Algum dos dois já tá vivo ainda? Infelizmente ele faleceu, né? E Não, ela tá viva, ela tá viva. Então pergunta para ela, chama ela para fazer uma live e para participar. É muito gostoso se ela tiver essa disponibilidade, né? É muito Minha, interessante. a Pode minha falar. avó, ela jamais falaria isso em público. Ela é uma senhora puritana, uma mulher antiga. Eu encho muito o saco dela. Eu falo, vó, fala a verdade, a senhora gostava do tcheco-tcheco. Para com isso, me respeita. Blá, blá. Então, assim, eu acredito que a bichinha não entraria numa live como essa, porque eu sou desbocado. Aí ela tem medo de mim. Não, mas tá certo, você tem que respeitar isso. Isso é muito interessante, muito bonito, né? Eu falo assim, eu sei que a sexualidade ela não tem fim. É só acaba quando a pessoa morre mesmo. Mas algo pode ser que tenha fim ou que nunca tenha chegado. Eu cheguei num assunto bem polêmico, que eu acho que as pessoas gostam, que é o famoso orgasmo e o clímax. Né? Muitas pessoas não compreendem que o orgasmo é no cérebro, não é na zona genital. Então, assim, se você não tiver o cérebro muito bem preparado, muito bem aberto, muito bem relaxado para receber aquele agrado, logicamente com os estímulos sexuais e até em outros lugares do corpo também que geram prazeres, você nunca vai conseguir provar essa sensação tão gostosa que é o orgasmo, que está ficando cada vez mais raro nos dias de hoje. Né? Então, assim, eu queria que tu explicasse um pouquinho, Irani, para as pessoas que estão escutando a gente, o que realmente é o orgasmo? Será que eu tive o orgasmo um dia? Eu, o homem, será que eu tive? A mulher, será que ela teve? Eu ouço falar tanto disso, do clímax. O que é o clímax e o ponto G? Esclarece para as pessoas, para elas verem se elas realmente já tiveram e como eu posso fazer para ter. Como você pode fazer para você ter? É a hora que você chegar naquela sensação prazerosa que você fala, estou saciado. Aquela contorção que você percebe que a musculatura está tremendo. Você fala, ai, agora chega. Se você conseguir isso, possivelmente você conseguiu o seu orgasmo, o seu prazer. E a gente também não tem que ficar pensando só no orgasmo, aquela coisa boa. A gente tem que pensar na nossa relação, como que está sendo essa relação? Qual é o seu prazer? Né? O prazer de estar ali, o prazer de conversar com aquela pessoa, de estar. Agora, para a mulher, ela reconhecer se ela teve ou não o orgasmo, ela pode ter o orgasmo ela sozinha. E para a gente ter certeza como que é esse tal de orgasmo, nós precisamos do quê? De nos conhecer primeiro. Ou com a mão, né, com o toque, que a gente vai descobrindo as sensações. Vai lá com o parceiro e depois vem. Eu costumo brincar assim. Gente, quando a gente está lá ao vivo e a cores, é diferente do que a gente está falando aqui. Então, precisa de saber. Ah, não. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, porque a gente já sabe. Mais devagar, mais rapidinho. Então, se eu conheço o meu corpo, é possível que eu vou descobrir. Agora, se a pessoa quer essa sensação, saber o que acontece ali, Ela tem que como viver. ela tá, vai começar, como que fala? Meio que formigar. Algumas mulheres falam assim, começa a formigar, aí depois daquela sensação esquenta, 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 aí quando a gente vê, porque o orgasmo ele é muito rápido. Revira o zóio de prazer. Eu já ouvi falar muito nisso. Né? Então, agora eu não olhei no espelho, ninguém filmou, graças a Deus. Então, Deixa eu te será que falar. revira o zóio? É interessante um ponto que você tocou aí do orgasmo, de conhecer o corpo, de tocar o corpo. Mas a gente pode entrar num assunto um pouco mais delicado, que é a autoaceitação com o seu corpo. A gente vê muita gente falando aí de relatos que tem vergonha de ficar pelada na frente do parceiro. Porque eu tô gordinho, tô gordinha, eu tô com vergonha de mostrar o meu corpo, eu não quero que explore tanto, porque eu não sei se eu depilei, se tá assim, tá assado, se é bonito, se é feio. E assim, eu acredito que tudo parte, Irani, como você mesmo falou, do autoconhecimento, de você conhecer o teu corpo, e se te incomoda a tal ponto de você não conseguir conviver com ele, procura uma forma de melhorar, seja perdendo peso, seja malhando, mas não se sinta obrigado em fazer isso por conta de uma sociedade. Faça isso por conta de você, porque você quer mudar para você, não para o outro. Então assim, ser gordinho, ser gordinha não é um defeito.
Agora, não ter saúde, sim porque aí não é uma coisa lógica e você Sim, pode, inclusive, perder a vida. Então, eu já vi muitos relatos de pessoas, não, toda vez que eu vou transar de luz apagada, eu vou fazer de roupa, só tira a cueca, só tira a calcinha, para poder não mostrar o meu corpo. E aí fica muito difícil o parceiro ou a parceira explorar o teu corpo se você mesmo não explora por qualquer tipo de motivo. Tem alguma dica, Irani, para a gente passar para essas pessoas de como... aquelas pessoas, Yuri, é fácil falar, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, eu não tenho dinheiro para fazer uma plástica, eu não consigo fazer uma dieta. Tem algum segredo, alguma dica um pouco mais real que essas pessoas podem fazer para começarem a ter uma melhor autoestima, para começarem a gostar do seu corpo e falar que eu posso, eu sou poderoso, eu sou poderosa e eu faço gostoso, independente do corpo que eu tenho? Tem alguma dica? Ó, você falou tudo. Se ele olhou para ele, eu sou poderoso. Porque assim, pro homem, ele tá muito mais fácil. Né? Geralmente ele tá barrigudinho, ele tá isso, ele não tá nem aí. Mas as mulheres são as que mais reclamam. Só que assim, na verdade, antigamente os homens, eu vejo como antigamente. Antigamente, uns 20 anos atrás, né? A gente falava assim, que os homens, eles não se olhavam no espelho. Eles estão funcionando, estão levantando, para ele tá ótimo. Tá ótimo. Só que a gente vê que não é isso. Porque hoje os jovens, eles se preocupam sim, eles querem estar com o corpo malhado, que é isso. Tem aquelas pessoas que eles falam o seguinte, vamos falar a verdade, né? Parece que Deus esqueceu, não deu uma oportunidade para ele. Às vezes Deus nunca bunda para uma pessoa e nada de bunda para outra. Né? Até tem algumas pessoas que relatam, nossa, eu poderia ter uma vida pelo menos um pouquinho mais avantajada, pelo menos seios menores. Então, assim, a pessoa nunca está contente. Aí, existe a sugestão, né, de placa, alguma coisa. Porque assim, ela já foi, ela já malhou, ela já fez isso, fez aquilo, então não vai melhorar. Então, aí vai estar para ela, vai ter condições de colocar, mas com cuidado, né? A gente tem que saber os especialistas certos. Mas eu falo assim, que ela tem que aprender a aceitar o corpo dela do jeito que é. Porque alguém vai gostar dela. Porque, assim, eu já fiz uma pesquisa que, na verdade, os homens, eles não veem isso. Eles veem a qualidade da mulher, o diálogo, a forma que ela fala. Porque, assim, você vê que existem alguns casais por aí, você fala, meu Deus, se ele casou, eu também caso. É um conceito que essas pessoas têm. Nossa, mas fulano casou? É sempre Nossa. estético, né, Irani? É sempre estético. E na realidade sempre estético. Né? Gente, ali existia um vínculo, uma aceitação. Ela gostou dele pelas condições dele, pelo jeito que ele é, se ele é um homem trabalhador, se ele não é, se ela é uma mulher trabalhadora. Tem uma guerra hoje em dia, é a guerra das mulheres. Por quê? Nós trabalhamos, nós temos a nossa independência, nós temos tudo, a nossa independência, tá certo. Temos tudo, só que na hora que os homens vêm até a gente, estou falando a gente, mas são várias mulheres, né? Não são só eu. Peraí, eu sou inteligente, sou estudiosa, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo, os homens não gostam de mim? Por quê? Aí a gente vai fazer o quê? Tem que questionar e ver o que está acontecendo. Ou é problema meu, ou é problema do outro. Mas Você existe acha... uma tal de autoestima, existe uma questão de autoestima nos homens. Eles não estão preparados para trabalhar essas questões, de aceitar uma mulher ponderada. Você acha também que é machismo ou preconceito quando alguém fala assim, tá, esse homem tá com essa mulher, ela não é tão bonita, mas com certeza é boa de cama? Será que uma relação toda se resume ou a beleza ou ser boa na cama? Não tem outros valores, não tem outras questões para serem discutidas? Tem outros valores e outras questões, com certeza, não é só a cama. Se perguntar para ela, pode acontecer ali. Imagina que você tem uma perda de ereção. A outra mulher tem o vaginismo. A mulher tem o vaginismo. Estou falando de homem e mulher, né? Aí, chega, no entanto, ali, ele tem só apenas uma parceria. Eles fizeram um acordo entre eles. E vão levar esse relacionamento pro resto da vida. E vão ser felizes da forma que eles escolherem. Então, assim, não é porque... Às vezes, até sem sexo, né?
Tem relacionamentos que passam meses sem sexo, isso não significa que eles não se curtem, não tenham prazer e não se amam. Porque existem Eles, outras formas de ter prazer que não seja sexual. Para alguns pode ser surreal, mas não acredita. Se não tem sexo, ele procura na rua, ela procura na rua. Às vezes não. Eu conheci pessoas realmente que passaram por um período na vida, no relacionamento, que preferiram construir outros valores. Eu vou dar um exemplo clássico e um pouco mais conservador. A própria igreja. Existem muitas pessoas cristãos evangélicos que esperam o casamento para ter relação sexual. E será que eles não uhum. se amam? Eles não se gostam? Sabe? Será que eu esperei 3, 4, 5 anos para ter relação sexual com minha parceira? Então quer dizer que eu não a amo? Então, assim, sabe, a cultura ela Não, sempre interfere nisso tudo, né? não, com certeza, gente. Se ele esperou essa parceira, realmente, para ele, significa que ele ama ela. Eles têm um respeito, tem uma comunicação ali, que os dois se identificam. Né? Eles esperaram o sexo depois do casamento. Ele ama, com certeza. Antigamente não era assim. Se você for perguntar para sua avó, primeiro ela amou para depois ter a relação. Hoje parece que é test drive. É test drive. Eu primeiro transo, vejo se é bom, se vai ser gostoso. Já é um pré-requisito para começar a namorar. Eu acho isso péssimo, porque o sexo ele é uma coisa que ele pode ser reinventado, ele pode ser melhorado ao passar do tempo. Então, assim, eu acho que ele não pode ser nunca um termômetro de que se eu voltar ou não vou estar com aquela pessoa pro resto da minha vida. Né? O amor não se inventa. O sexo, sim. O amor ou é real ou ele não existe. Porque o amor Então, é um sentimento puro, é um sentimento real. Ele, você não pode dizer eu te amo para qualquer pessoa com sua normalidade. Você pode falar verbalmente, mas sentir que se ama é real. O sexo ruim, ele pode ser melhorado. O amor pode ser transformado, a paixão, a vontade, sim. Mas o amor uhum. verdadeiro, na minha concepção, ele existe ou ele não existe. É igual grávida, não pode meia grávida. Não tá meia grávida, tá ou não tá. Ora tá claro, ora tá. É, quando Tá você fala grávida, mais ou assim, menos. quando você fala assim, dá uma pra gente assim, por exemplo, que eu que tenho cinquentinha, né? Eu falo assim, nossa, que saudade daquele tempo, aonde a gente construía o amor. Hoje a gente já não constrói. Ah, eu te amo, não. Primeiro você tem que conhecer a pessoa, você tem que conversar, você tem que ver se o papo dela é um bom papo, se você vai gostar ou não. Aí você vai adquirindo amor. Aí depois você tinha relação sexual, aí sim você dizia, ah, eu transei por amor, foi tão bom, maravilhoso, eu amo ele. Porque ele respeitou, ele teve aquele jogo ali tudo. Então isso é maravilhoso, eu Tem, gosto dessa é, sensação. tem outra questão também que eu acho importante a gente abordar aqui e jogar para vocês. Gente, eu não tô lendo todas as mensagens porque senão me desconcentro, mas depois eu leio todas e quero agradecer, tá? A participação de vocês, os comentários. Eu sempre peço para enviar as perguntas antes porque eu dou uma lida antes, aí eu anoto e aí faço as perguntas. Nosso tempo está quase acabando, por isso eu quero fazer uma coisa bem bacana para a gente encerrar. Sexo é liberdade, sexo é entrega, sexo é prazer, sexo é Uhum. reconhecimento do outro. Sexo não é descartável, sexo não é uma festa foda, como a gente fala aqui no Brasil popularmente, e sexo não pode ser tido como válvula de escape. Esse foi o tema da live de hoje. E válvula de escape e sexo não combinam. Na minha concepção é essa. O sexo ele não pode ser uma válvula de escape, ele tem que ser sentido, amado, descoberto. Faça uma pergunta para você mesmo que está aí em casa. Quanto tempo faz que você não se olha no espelho? Depois que terminar a live, tira a roupa inteira, se olha no espelho, olha como você é bonita, como você é bonito, como você é sensual, como você ainda pode ter Do alguém jeito que é. do jeito que você é. Se valorize, sabe por quê? Ninguém se aproxima de outra pessoa se ela tá triste, se ela tá mal resolvida, se ela tá depressiva. As pessoas se atraem por pessoas bacanas, por pessoas sorridentes, por pessoas bem-humoradas, por pessoas bem resolvidas. Isso brilha o nosso olho quando a gente vê alguém num bar, numa igreja, numa praça, que consegue passar o movimento de conquista pra gente. Então, o primeiro passo é você se amar, é você se gostar, é você procurar formas de se valorizar. Porque a partir do momento que você não se valoriza, automaticamente o outro não vai te ver com bons olhos. E será que isso te faz bem?
Ah, mas Yuri, existem as prostitutas, existem as pessoas que gostam de transar com vários parceiros diferentes. Cada individualidade é única. Se a pessoa está feliz assim, a gente tem a obrigação de respeitar. A gente não pode julgar aquela pessoa, mas a gente tem que pensar na nossa vida, no nosso espelho. Eu tô feliz dessa forma, mas Yuri, eu já fui, uma vez eu comprei uma calcinha comestível, eu comprei uma calcinha mais cavada, o homem, comprei uma cueca de elefante, e minha mulher riu, meu parceiro debochou, me chamou de puta, porque isso é horrível. Conversa antes, vê os limites da relação. Se você faz uma coisa sem pensar com o seu parceiro, é mais que um sinal que você não conhece. Então, o primeiro passo é conhecer com quem você está. Você não entra numa igreja de biquíni, não porque alguém vai te proibir, porque você sabe que ele não é ambiente para aquilo. Então, como é que você vai chegar, de repente, para uma relação construída no mundo cristão, conservador e, às vezes, muitas vezes, hipócrita, e vai chegar com um objeto do sex shop numa noite seguinte do casamento? Claro que você vai assustar. Então as coisas têm que serem construídas, as coisas têm que ser conversadas, tem que ter a malícia, tem que ter a pimenta. Eu acho que esse é o fundamento do sexo. É quando a gente consegue ver o prazer real transformado em orgasmo até chegar ao clímax. Que para mim é a parte mais interessante do sexo. É quando você consegue sair do seu corpo e ir para dimensões de outro mundo com o prazer do corpo do outro. E aí, eu vou falar um pouquinho, desculpa não te deixar falar agora, Irani, para não perder o raciocínio. Aí eu vou falar sobre algumas formas de você adquirir o orgasmo e pode procurar em casa, com um parceiro, na internet. A primeira é dormindo e sonhando. Não se julgue. Se você tem aquele sonho erótico, aquele sonho que passa a mão no corpo, aquele sonho que te deixa louco ou louca, desfrute. Você não deve nada a ninguém. Chegue no orgasmo por aí. É delicioso. Se você tem os pensamentos que vai te trazer lembranças, fantasias, até mesmo uma promessa de uma relação prazerosa. Quem não viu um homem, uma mulher ali do lado e falou, nossa, deve ser uma delícia na cama, aquele ali, aquela ali. Então pense, use a imaginação. Crie o teu próprio orgasmo com a fantasia. Isso é maravilhoso. A outra forma também é fazendo exercício físico. Pesquisas já comprovaram que por meio do exercício físico, abdominais, levantamento de peso, inspirar e expirar, gera contrações na barriga, gera grandes possibilidades de prazer. Outra forma também, fazendo yoga. Um exercício oriental tão bonito que vai te levar a outras dimensões na mente e pode te trazer orgasmos múltiplos no corpo. Né? E outra forma também, ouvindo aquele sussurro gostoso. Quem não gosta daquela coisinha no ouvido, ali falando, sussurrando, se permita, não julgue. Entre no jogo, vai, deixa sussurrar no teu ouvido, é delicioso. E outra forma também no banho. O banho é um momento mágico. Entre no teu banho, pegue o sabonete, a esponja e se permita explorar. Passe em todos os lugares, em todas as extremidades, sinta as tuas zonas de prazer, que não se resume na área genital. Existem milhões de zonas que você pode ter prazer e acredite você, chegar no orgasmo só se descobrindo. E aí vem uma coisa mais técnica, que é BDSM, que são coisas um pouco mais fortes, como masoquismo, sadomismo, dominação, que tem muita gente que gosta de entrar nesse jogo para chegar muito mais próximo e vivenciar o orgasmo. E para completar, as famosas massagens. Não existe coisa melhor, a mais forte de todas, conhecida como tântrica, vai te permitir conhecer o corpo do outro, explorar o corpo do outro como essência. E aí você pode chegar a universos, que você nunca imaginou. Então existem aí pelo menos 8, 10 tipos de forma de você se aproximar do orgasmo. Qual que é a melhor para mim? Yuri, não sei. Procure e se descubra. Ninguém pode fazer isso por você. A Irani tem atendimento de sexóloga, tem terapias que podem te ajudar a dar um norte, mas é você que vai tomar a decisão final. Com certeza. Né, Irani? É isso. Primeiro conhecer o outro, conhecer si mesmo, depois conhecer o outro e junto fazer seu gato valer a pena. É junto, gente, não existe. Você pode fazer sozinho e pode fazer junto. Primeiro passo é se gostar, é se amar, né, Irani? A gente sabe que nas redes sociais, eu sempre falo isso, que as redes sociais, ela é um antro de pessoas felizes e ricas, né? Todo mundo é feliz e rico, só que não. Então, assim, não vivam de fantasia, se descubram com vocês mesmos. Ninguém vai cuidar da sua vida
Ah, Yuri, eu tenho uma vizinha que fica toda hora escutando, eu tenho familiares que ficam falando da minha vida, me julgando. Eu não posso falar essa palavra agora, mas toquem o for para essas pessoas e vão viver. A pandemia, ela veio para mostrar a vocês que o tempo é muito curto, as coisas vão muito rápido, a gente perde pessoas amadas, a gente perde histórias. São milhões de vidas que já foram perdidas. E se você não se atentar a esse momento pandêmico para cuidar da tua vida, de como melhorá-la, de como melhorar as relações interpessoais, as relações profissionais, não é ninguém, não é a melhor terapeuta, o melhor tratamento que vai fazer isso para você. Porque só quem vai cuidar e dar o direcionamento da tua vida é você mesmo. Sim, com certeza. Tô certo ou tô errado, Irani? Tá certíssimo! Tá parecendo algum jornalista aí, eu vi um jornalista famoso aí, ó. Ó, já tá bom. Eu quero ser famoso de carinho. Eu adoro o carinho das pessoas. Você não sabe as pessoas que vinham perguntas, enviam motivações todos os dias para mim. Eu até comentei numa reunião que eu fui hoje e falei, olha, o mais lindo do jornalismo, da comunicação é o carinho das pessoas, é a reciprocidade, são as respostas que a gente tem diariamente, seja com afago de bom final de semana, um dia abençoado. Isso nutre a gente, principalmente eu que moro sozinho e sinto muita falta desse afago presencial, né? Então, assim, eu estou muito feliz. Irani, eu quero te agradecer, antes da gente encerrar, porque eu não quero que o Instagram corte a gente. Eu quero que você deixe os seus contatos para as pessoas te procurarem, falar dos teus atendimentos, como a pessoa pode te procurar para se tornar uma pessoa melhor, para você abrir um pouco os horizontes. Fala aí pra gente. Então, né, o meu contato aqui no Instagram, meu telefone é 6599 999-530322. Mas é só procurar meu nome, Irani Marangão, que vocês encontram em qualquer lugar já, né? Agora já estou um pouco mais acima. No YouTube vai aparecer aqui o telefone, então vocês liguem. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo que eu passo o contato da Irani também, sem problema nenhum. E me falem depois o que vocês viveram, que vocês mudaram, mas não depositem tudo na Irani. A Irani vai passar a experiência dela para vocês e algumas técnicas que podem melhorar. Mas se você não quiser, não é ninguém para fazer por você. A Irani não vai na tua casa fazer com seu marido. Com certeza. Você que vai ter que fazer. Não, mas se tem alguma questão que o profissional pode fazer, então se ajudar a entender um pouco o que está acontecendo ali. Porque dentro de uma relação, existe duas pessoas, né? Cada um tem a sua individualidade. Como que deve ser feito isso? Então, às vezes o terapeuta que vai lá, ele busca, olha, tem alguma coisa que não está certa. Então a gente tem que melhorar. Já aconteceu isso. Para a gente encerrar, antes da gente encerrar, eu preciso fazer esse aviso. Você que está com a internet ruim em casa, tá oscilando, não tá boa, a ID Connect veio para mudar a tua internet com fibra ótica aqui em Cuiabá. Planos a partir de R$ 79,90. Então, se você quer uma internet de qualidade em casa, liga para esse número que vai aparecer na tela, fala com o Marcelo, fala que assistiu o Yuri na internet, que ele vai garantir uma internet assim, ó, de qualidade na tua casa, para você assistir todas as tuas lives, filmes, Netflix e desfrutar do mundo virtual. E vou terminar essa live de hoje, Irani, com uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: seja livre e não escravo dos seus sentimentos ou instintos. Você pode tomar as rédeas da sua vida. Então depende de você fazer a transformação e a mudança. Seja ela na vida sexual, seja ela na vida afetiva, profissional. Porque sexo não é válvula de escape. Muito obrigado. Muito obrigado pela simpatia de nada. Disponibilidade. Eu espero que a gente volte a se encontrar aqui no virtual ou lá no estúdio. Ah, é? Vai vir novidade lá? aí, Então tá bom, tá. Beijo no teu coração, gosto muito de você, viu? Muito obrigado a todas as pessoas que estão ao vivo, que estão assistindo agora, que vão assistir depois no YouTube. LTV Brasil é o nosso canal no YouTube. Estamos caminhando para 1 milhão de acessos. E isso graças a você que prestigia o nosso conteúdo. Então curta, compartilha tão rapidinho. Dá essa ajuda pra gente que faz com tanto amor para você esse trabalho de pesquisa, de solidariedade. A Irani não tá ganhando nada, nem eu. Tô fazendo isso de coração para vocês. Porque eu amo estar na internet levando informação de qualidade e entretenimento para vocês. Forte beijo, que Deus abençoe. E amanhã, 20 horas, horário de Cuiabá. Falhou um pouquinho a bateria. 21 horas, horário de Brasília. Marcos Hatter. Vamos falar sobre mama.
Estética e saúde. O Marco. Imperdível. Fica com a gente. Boa noite, que Deus abençoe e até a próxima. Então tá bom.